A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um Momento Adora, que melhora. Quem está falando aqui é a irmã Naila. Que o Senhor venha abençoar esse sábado e toda esta semana que vai iniciar, guardando e nos protegendo de todo mal. Hoje, o Senhor tem uma palavra ao teu coração e é sobre livramento. Toda lança que o inimigo lançar contra a tua vida, o Senhor vai desviar, não vai deixar que chegue a ti. Oh, glória! Nós vamos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. Oh, glória! Meus irmãos, logo ali no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, voltar aqui um pouco, nós vimos que Saul ele foi rejeitado por Deus por causa da desobediência. Deus manda ele destruir os amalequitas, ele poupa o rei Agag, ele poupa os bois, depois ele faz sacrifício ao Senhor, não espera pelo profeta Samuel. Então a desobediência dele faz com que Deus rejeitasse ele. Quando Deus rejeita ali Saul, ele manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé ungir um rei. A Bíblia vai nos dizer que Jessé traz o seu primeiro filho, Eliabe. Quando o profeta vê Eliabe, já pensou logo que fosse ele. Mas o Senhor disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olhava o coração. Oh, glória! E dessa forma, meus amados, passaram-se 7 irmãos de Davi. E o Senhor disse para Samuel: Não é este. Então Samuel pergunta a Jessé: Você não tem outro filho? Tenho. O menor, ele está apacentando as ovelhas. E Samuel diz: Pois manda chamá-lo, porque nós só sentaremos à mesa quando ele chegar. No versículo 12, Davi entra. Era ruivo, formoso, de boa aparência, tá? Algumas pessoas dizem que ele não era de boa aparência, ele era assim. E o Senhor fala ao profeta Samuel: Levanta-te e unge, porque é este aí. Oh, glória! E a Bíblia nos diz que desde aquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Só que Davi, ele era moço, ele era jovem e ele continua sendo pastor de ovelhas. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, ele sai de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a ter dentro de Saul um espírito mau da parte de Deus, diz a palavra do Senhor. E esse espírito atormentava ele. Mas falaram para Saul que Jessé tinha um filho que tocava harpa, que era valente, que era prudente, que era gentil em suas palavras e que o Senhor era com ele. E ele coloca Davi para tocar harpa para ele. E aqui nós já entendemos que aquele espírito que atormentava Saul, que diz que era da parte de Deus, já era Deus criando uma oportunidade para colocar Davi perto da promessa. Oh, glória! Talvez alguém olhasse Davi tocando aquela harpa para o rei e dissesse: é apenas um tocador de harpa. Talvez você esteja fazendo algo para o Senhor, algo simples, mas com amor, com entrega, com zelo, que aos olhos de muitos é insignificante. Talvez digam: só isso, não faz mais nada, está inútil, estagnou. Mas Deus sabe que é com amor e por amor a Ele. E tudo que nós fazemos ao Senhor, nós não merecemos,
Mas eu digo para os irmãos e para as irmãs, há recompensa, meus irmãos. Não deixe de fazer nada para o Senhor por achar que é algo simples ou que você não é reconhecido, não é visto. Faça, mas faça de todo o coração e por amor a Deus, não para mostrar aos homens. A Bíblia nos diz que enquanto Saul era atormentado por espírito, Davi vinha e tocava a harpa. E ele era livre daquele espírito. Só que enquanto Davi só tocava aquela harpa, ele o amava, meus irmãos. Mas no capítulo 17, nós vimos que Deus começa a usar Davi. Mata ali o gigante Golias, que afrontava o povo de Deus. E é assim onde, a Bíblia nos diz que é assim onde Saul enviava Davi, Davi se conduzia com prudência. Então, por causa disso, no capítulo 18, ele começa uma amizade também com o filho de Saul, Jonatas, e ele é colocado sobre os homens de guerra. Ele era aceito, diz a palavra do Senhor, por todo aquele povo. Só que quando eles voltavam de uma batalha ali com os filisteus, as mulheres de todas as cidades, elas foram ao encontro deles. E elas vinham cantando e dançando, e elas disseram: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Saul ouve aquelas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, ele fica indignado. Aquelas palavras pareceram mal a Saul. E ele disse logo: elas deram 10 milhares a Davi, para mim só 1.000? Só falta agora dar para ele o trono, o reino. E é aqui onde nós vimos que desde aquele dia Saul começa a ter inveja de Davi, passando a desconfiar dele. Entenderam o que o Senhor está falando comigo e contigo? Enquanto Saul achava que Davi era apenas um tocadorzinho de harpa, ele o amava. Mas quando ele viu Davi crescer, ele passa a ter inveja, a desconfiar dele. Meu amado e minha amada, essa palavra fala sobre livramento, fala também sobre promessa. Quando Deus começa a te aproximar da promessa, aqueles que te amavam, muitos deles passarão a ter inveja, passarão a desconfiar, passarão a tentar te destruir. Mas o Senhor é contigo, continua firme, porque ninguém pode impedir você de alcançar aquilo que o Senhor te prometeu, a não ser você mesmo. Você mesma, se você desistir, se você parar, ou se você sair dos caminhos do Senhor. Então continue, persevere, mesmo em meio às perseguições, às lutas, às caras feias, às piadas, às provocações. Mesmo vendo que aqueles que andavam antes contigo hoje te invejam, desejam o teu mal, continua, porque Deus é contigo. Isso é evidência que está perto da promessa se cumprir na tua vida. No dia seguinte, aqui na história, vai nos dizer que o espírito mal, da parte do Senhor, porque foi o Senhor que colocou, tá, gente? Se apoderou de Saul. E Davi foi tocar a sua harpa, como nos outros dias que ele fez. Só que Saul, irado, com inveja, odiando Davi, ele pega a lança dele e pensa: eu encravarei a Davi na parede com essa lança. Mas Davi se desvia dele, meus amados e minhas amadas. E o Senhor fala ao meu e ao teu coração: nenhuma lança que o inimigo prepare para ti, o Senhor vai fazer você se desviar dela. Ela não te atingirá, não chegará a ti. Eu não sei qual é a lança que o inimigo tem lançado contra a tua vida, mas nenhuma delas prosperará. Todas delas serão neutralizadas, destruídas antes de chegar a ti, meu amado. Minha amada, você crê? Oh, glória! Aleluia! Vendo
que ele se desvia, que ele não consegue matar ele, coloca ele à frente para ser chefe de 10.000 homens. Só que a Bíblia diz que ele se conduzia com prudência. E Saul continuava ali, com receio dele, mas o povo começou a amar Davi. Oh, glória! E ali ele começa a planejar como destruir Davi. Ele manda os seus servos dizer para ele que ia dar a sua filha como esposa, que ele seria seu genro. Quando Davi ouve aquelas palavras, ele diz que era pobre e desprezível para ser genro do rei. Então Saul disse: não, eu não quero dote, basta você pegar 100 prepúcios dos filisteus. Mas na verdade, meus amados, ele queria que Davi morresse ao lutar com os filisteus. Ele planejou de muitas formas tirar a vida de Davi. Mas o Senhor não permitiu, o Senhor deu livramento, o Senhor te dará livramentos. Toda arma preparada do inimigo contra a tua vida, o Senhor vai frustrar, meu amado e minha amada. Creia. E toda língua mentirosa que se levantar contra ti pode condenar, porque é a herança que nós temos do Senhor. E o juízo do Senhor virá sobre essas línguas mentirosas. Davi, ele foi, lutou contra os filisteus e trouxe os prepúcios até Saul. E quando Saul recebe, meus irmãos, ele percebeu que o Senhor agora, que antes era com ele, estava na vida de Davi, era com Davi. E a Bíblia diz que Saul, a partir daí, todos os dias da sua vida, ele foi inimigo de Davi. E no capítulo 19, ele dá ordem para que seu filho, Jonatas, e seus servos matassem Davi. Porém, Jonatas já tinha se afeiçoado a Davi, avisa Davi, Davi foge. Depois ele diz ao seu pai para não matar Davi. E Davi vai lutar contra os filisteus, fere os filisteus. Vem novamente o espírito mau sobre Saul. Davi toca a harpa e mais uma vez Saul pega a lança para matar Davi. Só que mais uma vez Davi se desvia e foge. Mas pensa que ele desistiu de tentar matar Davi, meus amados e minhas amadas? O inimigo não para de tentar te destruir, tentar impedir as promessas do Senhor na tua vida. Então fica firme, não se distraia, porque ele tem trabalhado dia e noite para nos parar, mas ele não vai conseguir, porque o nosso Deus é um Deus de livramento. Ele já casado com Mical, Saul manda que os seus servos, quando ele tivesse deitado, matasse Davi. Mas Mical ouve os planos do seu pai. E o que ela faz? Ela coloca uma estátua no lugar de Davi, avisa para Davi fugir. E Davi foge. Porém, Saul passa a procurar Davi em todo lugar para matar, meus amados. Ele não parava. Era só isso que ele pensava o tempo inteiro. Impedir que Davi fosse rei. Porque ele percebeu que Deus já havia o escolhido. Oh, glória! Com toda essa história, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos que o sofrimento de Davi começou na sua casa. No meio mesmo da sua parentela. Ele era ainda criança. A Bíblia não diz, mas a gente entende que os outros sentavam à mesa e eles não esperavam ele. Ele vagava sozinho por trás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Sofria, passava por situações que ninguém via, mas Deus era com ele. Deus estava com ele. Deus está com você. Muitos olhavam ele apenas um pastorzinho, ninguém lembrava do pastorzinho, ninguém esperava ele para sentar à mesa. Mas quando o homem não valoriza, Deus honra e Deus te ama, independente do que as pessoas nesse momento façam contigo. Deus te ama, então se alegra. Davi foi ungido
a rei. E naquela hora, meus irmãos, como nós vimos, o propósito começa, porém ele continua no lugar que ele estava. Mas era tudo preparação. Ele passou ali o tratamento diferente, sempre excluído. Passou pela solidão, lutas, como eu já falei, que ninguém contemplou quando ele lutou ali com o leão e o urso. Mas tudo era preparo do Senhor. Talvez você esteja passando uma luta tremenda e tenha dito: ninguém vê o meu sofrimento, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas Deus está cuidando de tudo e está te conduzindo para o lugar da promessa. Oh, glória! Davi chega no palácio, meu amado e minha amada, como um tocadorzinho de harpa. Só que o céu olhou e viu um verdadeiro adorador. Oh, glória! Um homem de coração humilde. Aleluia! Que não se chateava por estar apenas tocando para o rei, enquanto os seus irmãos eram soldados do rei, ou seja, estavam em posições importantes. Ele ficou fazendo o que vinha à sua mão, até chegar o momento que Deus tira Davi do anonimato. Oh, glória! E assim o Senhor faz na vida dos seus fiéis, meu amado e minha amada. Não se preocupa se você tem passado pela solidão, pela exclusão, travando batalhas que ninguém vê. Deus está vendo. É Deus te conduzindo, é Deus te ajudando, é Deus te dando sabedoria para desviar das lanças, das armas preparadas pelo inimigo. Fica tranquilo diante desse ataque. Fica tranquilo porque tem alguém te invejando, alguém te humilhando, alguém te excluindo. É porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, já percebeu que existe uma promessa. Que você carrega uma promessa. Que você tem promessa. E é ele tentando te derrubar. É ele tentando te parar. Mas fica tranquilo. Eu repito mais uma vez, fica tranquilo. A prova está difícil, mas faz parte do processo. Oh, glória! Aleluia! A calúnia, a exclusão, a inveja, a perseguição fazem parte do processo. Não vão te destruir, estão apenas te preparando para o que o Senhor tem. Te preparando, te fortalecendo. E recebe essa palavra em nome de Jesus.